Olá pessoal, na parte 4.4 nós vamos falar de análise descritiva bidimensional. Nós já estudamos o que é um vetor aleatório bidimensional. Vocês lembram? É quando a gente coleta duas informações e queremos analisá-las conjuntamente. Pode ser que elas sejam independentes, uma não influencia a outra, ou não, pode ser que elas sejam dependentes e aí existe uma influência uma sobre a outra. Quando ambas as variáveis são qualitativas, então a gente é um pouquinho limitado para analisar descritivamente essas variáveis. Aqui nesse curso a gente aprende tabela de contingência, certo? Existem sim alguns gráficos que nós poderíamos fazer, mas eles também são bem limitados e mais específicos. Vamos ver o que é uma tabela de contingência. É uma tabela com contagem de ocorrência de duas ou mais variáveis e serve para analisar conjuntamente duas ou mais variáveis. A gente já viu exemplos de tabelas de contingência. Eu não destaquei que essas eram tabelas de contingência. Aqui a gente vai entender o que elas são. Tá? Em geral, as variáveis envolvidas numa tabela de contingência são qualitativas, mas elas também podem ser quantitativas discretas ou discretizadas, tá? Depende aí do interesse. Ou seja, uma tabela de contingência não é utilizada somente neste caso em que ambas as variáveis são qualitativas, ok? Aí está um exemplo de uma tabela de contingência. Então, nós temos duas variáveis que foram analisadas conjuntamente: a melhora do paciente, nenhuma, alguma, acentuada, e o tratamento, ativo ou placebo. Então, para cada paciente, nós observamos essas duas informações. Por isso, a gente fala que essas variáveis foram observadas conjuntamente, ok? E nós temos aí uma relação dessas variáveis através da frequência que cada uma das combinações possíveis neste caso aparece. Então, por exemplo, nós temos melhora do paciente nenhuma e o tratamento ativo, 13 observações. 13 pessoas apresentaram nenhuma melhora e receberam tratamento ativo. Já 29 pessoas apresentaram nenhuma melhora e receberam placebo. E assim sucessivamente. Então, alguma melhora e um tratamento ativo 7, alguma melhora e placebo 7 também, uma melhora acentuada e ativo 21, uma melhora acentuada e placebo 7. Também temos aí os totais das linhas e das colunas. Não necessariamente essas informações precisam aparecer numa tabela de contingência, mas é bem comum que isso ocorra. Aqui nós temos uma tabela de contingência com 3 variáveis. A gente está se restringindo aos vetores bidimensionais, mas já disse para vocês na outra parte do conteúdo que a gente poderia tratar de vetores com mais variáveis. Aqui está um exemplo com 3 variáveis e uma tabela de contingência. Então, nós temos a intensidade da dor, intolerável, intensa, moderada, fraca e ausente, o sexo feminino masculino e o método A ou B. Nós vimos já graficamente este exemplo. Aqui está como tabela de contingência. Então, nós temos aí níveis para uma das variáveis. Por exemplo, escolhemos colocar sexo e depois abrir em 2 linhas para o método A e B. Então, sexo feminino, método A, intensidade da dor, intolerável, 9 observações. 9 pacientes eram sexo feminino, método A, intensidade da dor, intolerável. Então, essa tripla informação apareceu 9 vezes. E assim por diante, ok? Neste caso aqui, apenas apareceu o total das linhas.
tá? E não das colunas, mas poderia ter também o total das colunas aí, é uma questão de objetivo da análise. Quando a gente constrói uma tabela de contingência, a gente não necessariamente precisa usar a frequência absoluta. Na verdade, a gente não deve usar a frequência absoluta se tiver algum objetivo específico. Vocês vão entender. Mas quais frequências a gente pode utilizar? Quando a gente apresenta uma tabela de contingência, não necessariamente a gente precisa utilizar a frequência absoluta. Tudo depende do objetivo da análise. A gente pode sim utilizar a frequência absoluta, a gente pode utilizar a frequência relativa em relação ao total geral. Ué, mas o que isso fornece? Isso fornece a distribuição conjunta das variáveis, como a gente já viu anteriormente, certo? A gente já viu um pouquinho dessas frequências também. A frequência relativa em relação ao total de cada linha, ela fornece as distribuições condicionais da variável y dada a variável x. Então, se você tem o objetivo de analisar essas condicionais, a gente faz a frequência relativa em relação ao total de cada linha. Se o objetivo é fornecer as distribuições condicionais da variável x dada a variável y, então a gente faz a frequência relativa em relação ao total de cada coluna, certo? Vamos ver aqui como que fica então. Aqui a gente tem a frequência relativa em relação a n, em relação ao total geral. Então temos aí as distribuições conjuntas no corpo da tabela, certo? E quando a gente divide os totais das linhas e os totais das colunas por n, a gente constrói as distribuições marginais, tanto de x quanto de y, ok? Claro que neste caso, a gente não tem a soma do corpo da tabela dando n e não tem a soma das linhas ou das colunas totais ou das distribuições marginais dando n também. A gente tem tudo isso dando 1, ok? E quando a gente faz a frequência absoluta dividido pela frequência relativa em relação ao total de cada linha, então a gente tem a distribuição condicional de y dado x para cada um dos possíveis valores. Então a gente divide cada uma das frequências absolutas pelo total da linha. Nisso a gente constrói a distribuição condicional de y dado x. Se a gente fizer a frequência relativa em relação ao total de cada coluna, então a gente tem a distribuição condicional de x dado y, ok? Qual frequência utilizar? Se a gente quiser analisar uma relação causal bilateral, ou seja, uma relação entre x e y, a gente faz a frequência em relação ao total geral. Então a gente vai analisar a distribuição conjunta dessas duas variáveis. Se a gente quiser analisar uma relação causal unilateral de x em relação a y, então a gente faz a frequência em relação ao total de cada linha. E se a relação que a gente objetiva analisar é causal unilateral de y em relação a x, então a gente faz a frequência em relação ao total de cada coluna, ok? Mas como que a gente detecta essas relações após ter construído estas tabelas de contingência? Ou em relação ao total geral, ou relação ao total de cada linha, ou relação ao total de cada coluna. Como? Para detectar uma relação causal unilateral, nós analisamos as distribuições condicionais e quanto mais semelhantes, mais fraca é a associação entre as variáveis. Bom, a gente pode analisar isso visualmente, obviamente, mas um dos objetivos é analisar isto estatisticamente. Porque matematicamente igual não é estatisticamente igual para a gente. Então, existem testes estatísticos para detectar esta relação, certo? E isso aí vocês devem ver alguma coisa na parte de inferência. Nós também podemos usar o conceito de independência para detectar a relação bilateral, certo?
também há testes estatísticos para isso, porque, de novo, igual matematicamente não significa igual estatisticamente. Aqui nós temos um exemplo de uma relação unilateral. Nós queremos analisar o gráfico das categorias de uma variável dada uma categoria da outra variável. Então, o que a gente faz? A gente constrói blocos. Eu tenho o método A e o método B e a intensidade das dores. E eu quero analisar se o método A é parecido com o método B. Então, graficamente, eu construí aí um gráfico dessas frequências, certo? E aí eu olho que eles se parecem um pouco, há uma ligeira diferença, mas a olho nu parece que esses métodos são iguais. Mas existem testes estatísticos para isso. Então, o visual do gráfico montado dessa forma, então eu condicionei em A, condicionei em B, eu separei esses gráficos, claro que poderia estar barra, barra aí, mas eu quero analisar se a distribuição do A tem o mesmo formato da distribuição do B para concluir se eles são iguais ou não, certo? Então, este era o objetivo, por isso que foi construído este gráfico. Claro, pessoal, que nesta análise a gente pode utilizar outros gráficos ou, dependendo dos dados, dependendo dos tipos, a gente poderia utilizar também outros gráficos, né? A gente viu vários gráficos e aí a gente constrói eles em blocos, dependendo aí do objetivo. Bom, e agora se nós temos uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, e a gente quer analisar se essas variáveis são relacionadas, certo? A gente observou, digamos, simultaneamente, né? Porque isso daí não são observações independentes, elas têm uma relação, elas são do mesmo indivíduo, do mesmo produto, do mesmo momento, elas têm que ter uma relação para fazer sentido essa análise, certo? Tratar isso bidimensionalmente, ok? E a gente pode analisá-las usando vários tipos de gráficos condicionados a cada categoria da variável qualitativa. Vamos ver como. Então, a gente já viu esse gráfico. O que a gente tinha aqui? A gente tinha os motivos de procura de certa UPA, tá? Então, motivo é uma variável qualitativa e aí a gente tem a contagem dos pacientes que procuraram a UPA por aquele motivo, certo? Então, são duas variáveis, uma de contagem e outra de qualidade. Então, uma quantitativa e outra qualitativa. O que a gente fez? A gente construiu um gráfico de frequências aí, só que este gráfico ele está dessa forma para a gente observar aquele princípio de Pareto, ok? E a gente analisa essa frequência para cada um das classes ou dos níveis da variável qualitativa, certo? Aqui nós temos também outro exemplo, tá? Esse daqui já é um exemplo também do NEA, também realizado pelo Matheus, e ele mostra aqui a distribuição do número de insumos utilizados dentro de cada cirurgia. Este é um projeto da Santa Casa de São Carlos. Então a gente vê que algumas cirurgias têm uma variabilidade muito maior. Vocês já viram box plot, são vários box plots aí, muitos aí tem muitos outliers, outros têm uma variabilidade bem pequenininha, certo? Então a gente consegue verificar aí o comportamento do número de insumos dentro de cada uma das cirurgias, dos tipos de cirurgias que a gente tem na Santa Casa de São Carlos. E uma variável quantitativa versus uma variável quantitativa, ou seja, temos dois números, duas quantidades para analisarmos conjuntamente. A gente pode utilizar gráfico de dispersão e também o coeficiente linear de Pearson. Claro que aí a estatística pode modelar de uma forma muito mais sofisticada. Aqui a gente trata de um caso mais simples e vocês vão entender o que é esse caso mais simples.
Então aqui nós temos um gráfico de dispersão. O que é um gráfico de dispersão? É simplesmente um gráfico cartesiano dos pares xi e yi para todo i, para os n pares observados neste experimento, certo? Esses dados aí são gerados, tá? Seguindo um exemplo cuja fonte está aí embaixo. E, por exemplo, nós queremos saber se esses pontos circulados em vermelho, se eles pertencem mesmo ao conjunto de dados, se eles estão realmente com a mesma relação dessa outra nuvem aí, porque um parece que foge, né? Ele tem um valor alto de altura e uma massa corporal mais baixa, certo? E o outro ponto vermelho é exatamente o oposto. Ele tem uma altura baixa e uma massa corporal alta, certo? Então nós queremos analisar o comportamento de altura versus massa e será aí que esses pontos poderiam ser considerados outliers, eles não fazem parte da grande distribuição aí? Será que sim? Será que não? Qual é o comportamento desses dados? A gente pode também querer analisar aí se existe uma relação linear entre a altura e a massa. Será que eu posso traçar uma reta aí? E essa reta serviria, por exemplo, para eu prever qual que é a altura, dado que eu tenho a massa de uma pessoa, ou qual que é a massa, dado que eu tenho a altura dessa pessoa. Uma medida que a gente usa para isso é a correlação linear amostral. Então a gente aprendeu a correlação linear populacional e aqui a gente tem a correlação linear amostral. Então nós temos pares x, y, y observados, certo? De uma variável aleatória e a gente calcula a correlação linear amostral de que forma? Muito parecido, né? É a estimativa daquilo que a gente viu para a correlação linear populacional. Então, x vezes y barra, que significa que a gente multiplica o x vezes y, cada um deles, x i com yi, faz isso para todo i e tira a média. Menos a multiplicação das médias amostrais, x barra vezes y barra, dividido aí pelos desvios padrões amostrais, que a gente já viu como calcula, denotados aí por Sx e Sy. E algumas notas, a correlação entre x e x é igual a 1, a correlação entre x e y é sempre um valor entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1, podendo ser 1, é igual a 1 quando nós temos uma reta perfeita com coeficiente angular positivo e é menos 1 quando a gente tem uma reta perfeita com coeficiente angular negativo. Quando a gente faz uma mudança de escala, a gente tem a mesma correlação se essa mudança tem o mesmo sinal nas duas variáveis. E o sinal da correlação troca se o sinal dessa mudança for diferente para as duas variáveis, ok? Bom, e o que a gente tem que fazer na prática? A gente tem que analisar o gráfico de dispersão e o coeficiente de correlação linear conjuntamente. Por quê? Porque a gente pode ter situações como as ilustradas aí. Todas elas têm correlações lineares iguais a 0,7, que é muito próximo a 1, que é muito próximo a uma reta perfeita, certo? No entanto, a gente vê situações bem diferentes de uma reta perfeita aí. Então, observe o exemplo 1, primeiro quadro. Nós não temos uma reta aí. O que fez essa correlação linear ser próxima a 1? Provavelmente aquele ponto deslocado ali, ok? No exemplo 2, a gente tem quase uma reta perfeita, mas a gente tem um outro ponto deslocado aí. Então, são situações bastante diferentes, com correlações lineares iguais. Vamos continuar nessa linha. Na situação 5, a gente tem aparentemente dois clusters, dois grupos de dados e não parece que a gente consegue traçar uma reta aí, ou mesmo que a gente trace uma reta, ela vai ficar tão representativa desse conjunto de dados.
No caso 6, parece que sim, parece que essa nuvem de pontos envolve uma reta. No exemplo 3, então, a gente até teria uma reta, mas há muitos pontos fora dessa reta no quadrante inferior, e não acontece o mesmo no quadrante superior. No exemplo 4, não, a gente não tem uma reta, a gente tem dois caminhos aí. No exemplo 7, então, um pedaço de uma parábola. E no exemplo 8, de novo, nós temos dois grupos, que a gente chama de dois clusters. Então, de novo, ressalto que não basta olhar o coeficiente de correlação linear amostral. Só ser um valor próximo a zero ou só ser um valor próximo a 1 ou menos 1 não significa aí que a gente pode ter uma conclusão extrema. Então, o que a gente faz? A gente combina a análise do gráfico de dispersão com a análise do coeficiente de correlação linear, ok? Não tem como ter uma regra aí só para um ou só para outro, neste caso. Aqui outro exemplo extremo, já o oposto, né? A gente tem dados muito parecidos, mas deslocamos aí 2 pontos no gráfico da direita e esses 2 pontos fizeram com que esse coeficiente de correlação linear fosse para quase 0,7 também, sendo que ele era próximo a zero, parecia que não tinha correlação alguma. Então sim, essa correlação ela pode enganar, ok? Tomem cuidado, sempre conjuntamente as duas coisas. E aqui é um exemplo de que a gente pode ajustar retas. Esse aqui é um conjunto de dados do pacote TextMax do R, mais precisamente o dados Winter, e temos aí várias variáveis, ok? Colocamos aí tanto o coeficiente de correlação linear amostral, como o histograma dessas variáveis, aí isso é uma análise de cada uma delas e uma análise 2 a 2, ok? E para todas elas foi ajustada uma curva, certo? Então, que está em vermelho. Não é necessariamente uma reta, certo? Essa é uma curva mais flexível que foi ajustada. A gente pode fazer isso em estatística, a gente não precisa considerar uma reta, existem modelos aí que a gente pode utilizar para descrever conjuntamente essas duas variáveis, mas a gente observa que em algumas situações, por exemplo, na primeira aí, ozônio e NO2, a relação entre elas parece mais para dois clusters ou nenhuma relação, e mesmo assim foi traçada aí uma curva, certo? Foi ajustada. Então, ajuste existe, mas esse ajuste representa alguma coisa? Ele realmente é significativo? Neste caso, aparentemente não. Já no caso aí, no último caso entre SO2 e PM10, temos até uma reta quebrada aí, mas aparentemente a gente consegue observar um comportamento mais parecido com a linearidade entre essas duas variáveis, certo? O mesmo acontece aí entre as variáveis NO e PM10, apesar daí a gente não ter uma reta ajustada, ok? Então são exemplos de que a gente pode forçar o ajuste, mas nem sempre esse ajuste é significativo, nem sempre ele deve ser interpretado. Então tomem cuidado. Não destaquei aí os coeficientes de correlação, mas a gente pode destacar. Então, às vezes fala assim, a gente tem entre ozônio e NO2 uma correlação negativa baixa. Ela não é tão próxima de zero, mas se a gente comparar esse valor com o gráfico de dispersão, a gente fala, não tem relação, certo? Já outras variáveis aí, por exemplo, a que eu citei, NO com PM10, o coeficiente de correlação é 0,63 aproximadamente, sim, aparece ter uma relação linear aí, ok? Então analisem tanto o número, que é a estatística que descreve numericamente esses dados, quanto o gráfico de dispersão, que é uma forma visual da gente descrever e analisar esses dados. Certinho?